Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de SQL. Na aula de hoje, continuando falando sobre o comando select, nós vamos aprender sobre alias, ou bom e velho português, alias, ou aliases de colunas e tabelas. O que é isso? Basicamente são apelidos. Nós podemos renomear os labels, os nomes das nossas colunas no resultado da nossa consulta. Isso aí facilita em alguns casos. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, já se inscreve, clica aí rápido e fácil, não atrapalha o vídeo. Aproveita e ativa o sininho, porque aqui são aulas de segunda a sexta e você não perde nada. Também ajuda o nosso canal já deixando o seu joinha aqui no início do vídeo. Isso garante que você não esquece para o final. E ajuda o nosso canal, beleza? Com tudo pronto, vamos para a aula para a gente aprender sobre alias aqui dentro do SQL. Já aqui no MySQL Workbench, com a consulta que nós fizemos, onde nós terminamos na aula passada, vamos falar aqui sobre alias, antes de continuar a entender sobre as cláusulas aqui do comando where. O que seria um alias? Basicamente, algumas situações vai ser interessante a gente renomear a coluna, aplicar um apelido, aplicar um novo nome para o label daquela coluna que a gente está retornando. Por exemplo, essa aqui é a coluna e cliente, eu tenho esse nome cliente e tipo cliente, é o que está escrito aqui, ó. Tá vendo? No cabeçalho de cada uma das colunas aqui, beleza? E se eu quiser aqui, em vez de cliente, eu tenho o retorno aqui para essa coluna como ID cliente. Então a gente pode recorrer ao recurso do alias, faz justamente isso, ele vai criar um apelido para aquela coluna e vai mostrar, ao invés do label original, ele vai mostrar o label da coluna. E para aplicar os alias ou alias, a gente vai utilizar aqui o as e o nome do label. Então, por exemplo, eu quero que esse aqui apareça como ID cliente, ok? Esse aqui, por exemplo, eu quero que apareça como nome cliente, porque olha como que ele está retornando aqui, tá vendo? Esse nome cliente, ainda com upper aqui para indicar que eu estou usando a função upper, mas eu quero que apareça como esse nome cliente, faltou o as aqui, certo? E aqui, ó, as tipo cliente. Então as colunas agora na minha consulta, vocês vão ver que ao invés de mostrar os labels, ele vai mostrar os alias que a gente aplicou aqui. Olha aqui, ó, rodando a consulta. Espera que tá selecionado o izinho ali, né? Tem que tirar aquela seleção. Rodando a consulta, tá aqui, ó. ID cliente, nome cliente e tipo cliente, certo? Aí você me pergunta, mas não faz sentido usar alias, porque senão eu colocaria esse nome aqui na minha coluna. Nós já vimos sobre essa nomenclatura, eu já falei para vocês, já expliquei para vocês por que eu uso essa nomenclatura, mas algumas vezes, por exemplo, onde nós vimos um cálculo aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer o cálculo aqui só para a gente ter uma nova coluna, que é o ID cliente vezes 2 aqui, por exemplo. Como que ele vai me mostrar essa coluna aqui? Olha só, I cliente, certo? Vezes 2. Mas eu não quero esse label, eu quero, por exemplo, que essa operação aqui seja mostrada, sei lá, como valor cliente, por exemplo. Valor cliente, ok? Poderia ser qualquer outro nome. E aí, ao invés dele mostrar essa operação, ele vai aplicar o alias que eu indiquei para essa coluna. Então fica uma coisa mais interessante quando eu tenho esses casos. E vão ter casos também que nós vamos retornar operações, tem case, tem um monte de coisa que a gente pode usar aqui, certo? Que o alias vai facilitar para a gente sim. Nós podemos aplicar alias também, nós podemos aplicar a tabelas aqui dentro do from também. Isso vai ser muito importante quando a gente estiver realizando joins ou subselects, subqueries. Isso vai ser extremamente importante, esse alias aqui para a gente, certo? Nós vamos aprender isso já já. Mas para a gente aplicar alias às tabelas, eu não tenho a necessidade de colocar o as. Eu posso colocar? Posso. Alguns SGBDs
não vou importar se a gente colocar o as não. Outros vão até chiar, vai falar, ó, ali não tem as não. Mas enfim, isso aí vai depender do SGBD que a gente está trabalhando. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, TBC, ao invés de cliente, eu vou chamar essa tabela de TBC, ok? Vocês vão ver que com o as aqui no MySQL, ele não vai se importar e vai rodar normalmente, não vai dar erro. Mas, normalmente a gente não usa o as para aplicar o alias aqui nas tabelas. E aí tem um detalhe importante, a gente precisa especificar de onde vêm esses registros aqui, essas colunas. No nosso caso, é óbvio que eles vêm de cliente, porque eu só tenho eu só estou usando a tabela cliente nessa consulta. Mas lembre-se que nós podemos realizar consultas em mais de uma tabela, tá? E aí é interessante a gente especificar aquela tabela para até conseguir identificar de onde o registro da consulta que a gente está utilizando ali na coluna vem, de qual tabela vem. E aí nesse caso, quando a gente renomear, quando a gente aplicar um alias aqui, um apelido para uma tabela, é de praxe a gente utilizar esse apelido aqui nos campos dessa tabela. Então fala aqui, ó, TBC, esse campo aqui, ó, e cliente. Cliente vem de TBC. Quem é TBC? É a tabela cliente, certo? E a gente faz isso aqui com todos que vêm da tabela cliente. Óbvio, novamente, para esse caso específico aqui, não vai fazer diferença a gente ter esse TBC aqui ou não, porque a gente só está utilizando essa tabela. Vamos rodar aqui, vocês vão ver que vai rodar normalmente, sem erro, sem problema nenhum, tá? Mas tá aí, é um assunto rápido e fácil, mas que eu precisava mostrar isso para vocês agora, porque nós vamos utilizar ao longo do nosso curso e eu não queria perder esse tempo, eu não queria usar esse tempo dentro de outro assunto, por isso eu resolvi fazer essa aula específica para a gente dizer, para a gente aprender o que são os alias que nós podemos renomear aqui as nossas colunas ou as nossas tabelas dentro da consulta, beleza? Então esse foi o conteúdo da aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem não clicou no joinha, esse é o momento. Um forte abraço, espero na próxima aula. Até lá!